Mais um dia de informações aqui na 62ª edição da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontece em St. Louis, Estados Unidos. Os delegados continuam debatendo e discutindo assuntos muito importantes e a comissão de nomeações também continua propondo nomes que são aprovados aqui pelo plenário dos delegados, dos mais de 2.800 delegados que se reúnem aqui em St. Louis para decidir os rumos da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próximos anos. E hoje um companheiro aqui muito especial para conversar um pouquinho comigo, o pastor Wellington Barbosa, gerente editorial da Casa Publicadora Brasileira, uma das maiores editoras, provavelmente a maior editora adventista do mundo e uma importantíssima editora de conteúdo cristão de boa qualidade no Brasil. Tudo bem, pastor Wellington? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, amigos? Uma alegria nós estarmos juntos, conversando um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui em St. Louis. Exatamente. A ideia é dar uma visão geral para você do que tem acontecido até agora. Evidentemente que o programa, até esse momento, não foi concluído ainda. Você está ouvindo que ocorrem ainda as discussões. Tudo isso pode ser acompanhado ao vivo em gc.adventistas.org. E os desdobramentos, as informações contextualizadas também podem ser acompanhadas ali. Então você pode acompanhar toda a transmissão, os debates, as discussões e as explicações, as matérias que explicam. Mas eu quero falar um pouquinho agora, inicialmente, das nomeações que aconteceram até agora. A Comissão de Nomeações Global da Igreja propôs nomes de secretário executivo da Igreja, que é uma função administrativa que tem implicações sobre regulamentos, normas e todo o funcionamento mais burocrático da Igreja, e apontou como o nome para ser o próximo secretário executivo da Igreja do pastor Richard McEdward, também conhecido como Rick McEdward, que é um pastor que tem uma experiência missionária muito rica na Arábia Saudita, Sri Lanka. Por último, era presidente da região administrativa da Igreja no Líbano, que atende Norte da África e Oriente Médio. Um pastor com uma grande e importante experiência missionária, né, pastor Wellington? Inclusive muito conhecido por isso, cresceu num ambiente missionário, então tem uma experiência vasta que vai, com certeza, agregar para essa perspectiva que a igreja tem de chegar a novas culturas, expandir o evangelho por culturas que não são necessariamente cristãs, né? Exatamente. A indicação do pastor McEdward mostra o rumo que a Associação Geral quer dar para o contexto missionário. Eu acho que quando a gente analisa o que nós temos visto aqui em termos de relatórios, né, o pastor Ayrton, ainda como secretário da Associação Geral, fez um relatório focado na missão, e apresentou ali os grandes desafios missionários da igreja. E agora, ao ele ser nomeado presidente, vem para o lugar da secretaria alguém com uma experiência rica no campo missionário, em talvez um dos campos mais desafiadores do mundo, né? Porque se nós lembrarmos, nós estamos falando ali do Oriente Médio, né? Norte da África, nós estamos falando de janela 1040, que é uma porção do mundo que não é geograficamente, não é a maior, mas é representativamente, em termos de população, a maior. Muito então, grande. Nós temos ali um grande desafio com as religiões do contexto do hinduísmo, do budismo, do islamismo, que são pontos bastante desafiadores para os missionários. Então, ao ser nomeado secretário da Associação Geral, nós entendemos que a igreja ela avança com os dois pés no acelerador para pregar o evangelho e cumprir a missão nesta geração. Isso é muito inspirador e isso faz a gente pensar na igreja local, que a missão está no coração da liderança. Como o pastor Ayrton Keller, presidente, falou no seu primeiro sermão, é a ousadia na missão, é avançar por caminhos que talvez não tenhamos avançado ainda, né? Mas também foi eleito para um novo mandato o tesoureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em âmbito mundial, que é aquela pessoa responsável por toda a gestão financeira, por todos os sistemas de gestão financeira da igreja. É o pastor Paul Douglas, que já está desde 2021 atuando nessa função, mas agora foi eleito para um novo mandato, onde terá aí mais possibilidades de continuar um trabalho importante, também levando muito em conta essa questão da missão. Eu já conversei com ele algumas vezes e ele explicou que o grande foco da área financeira é
otimizar recursos para missão direta, não diminuir recursos que são usados às vezes para outras despesas mais administrativas, mas incluir e apostar e aportar mais na missão direta também, né, pastor Wellington? Sem dúvida. Eu acho que um dos destaques do relatório do pastor Paul Douglas quando se fala de tesouraria, as pessoas esperam um relatório cheio de números, cheio de gráficos, um relatório com termos técnicos bastante desafiadores para quem não é do contexto financeiro, mas o relatório do pastor Paul Douglas foi um relatório missionário, inspiracional, né? Então ele apresenta ali os números, mas junto com os números ele vai apresentar as histórias, ele vai apresentar qual é o resultado do valor aplicado pela igreja no campo missionário, no sentido de pessoas sendo transformadas, de igrejas sendo plantadas, né, de vidas que agora se voltam para Deus e dedicam o seu tempo, os seus esforços, os seus talentos para a pregação do Evangelho. Então, é um relatório muito interessante, muito inspirador, que chamou a atenção das pessoas aqui. Até alguns que esperavam um relatório mais técnico se surpreenderam e foram inspirados com a fala dele. Então, nós temos agora uma situação que é bastante interessante, né? Nós ouvimos o sermão do pastor Ayrton, ainda como secretário, né? Falando da ousadia na missão. Nós vemos a nomeação de um novo secretário que vem do campo missionário e nós vemos o relatório de um tesoureiro que enfatiza esse contexto da missão. Então, eu acho que fica um recado muito claro para a Igreja Mundial. O discurso está bem alinhado. De que nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho ao mundo todo nesse próximo quinquênio. Isso é muito bonito. Isso é o recado que se passa para todas as igrejas. Recursos para a missão, esforço na missão, dedicação de pessoas para a missão. Foram também eleitos os vice-presidentes da igreja em âmbito mundial. Todos eles foram eleitos já e são as seguintes pessoas: Audrey Anderson, da Suécia, Pierre Omeler, do Haiti. Nós temos também Arthur Stel, do Cazaquistão, Sol Samuel, de Mianmar, Leonard Johnson, de Bahamas, o pastor Thomas Lemon, que é dos Estados Unidos, e pastor Robert Osei Bonsu, de Gana. Eles são os vice-presidentes, eleitos pela Igreja Adventista, aprovados na Assembleia aqui da Associação Geral, que vão exercer seu mandato. O que fazem os vice-presidentes? Alguém pode se perguntar. Entre várias funções, eles aconselham as regiões administrativas, as chamadas divisões, em todo o mundo, acompanham o trabalho de desenvolvimento nessas divisões. Eles também acompanham os diversos ministérios que são dirigidos em nível mundial pelos diretores também. Então, os vice-presidentes funcionam como grandes conselheiros, vamos dizer assim, grandes supervisores gerais do trabalho para garantir que todo o planejamento, inclusive é importante destacar, o planejamento da Associação Geral já está definido também para os próximos anos. Eles são braços de apoio para que esse planejamento aconteça na prática também. Agora, houve também hoje, está acontecendo ainda, algumas votações em relação a mudanças no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse manual que talvez você, membro, conheça ou não conheça, mas que é o manual que rege todo o sistema de trabalho das igrejas adventistas, de todas as congregações. Esse é o manual que deve ser conhecido, deve ser lido, deve ser estudado por você. Ele está disponível, inclusive digital, você pode encontrar depois no site oficial da igreja, adventistas.org. Esse manual sofre a cada 5 anos, algumas possíveis alterações. Foram discutidas algumas alterações até agora relacionadas a alguns aspectos. Um deles, né, pastor Wellington, foi o próprio trabalho pastoral, ou uma reafirmação das atribuições do trabalho pastoral. Está sendo discutido ainda, porque isso que é importante destacar. Como é que funciona essa discussão? Existem comissões técnicas que trazem propostas de mudanças no manual, uma comissão específica para isso. Essa comissão traz a proposta, os delegados discutem, e se você está assistindo a transmissão, você está vendo que os delegados discutem mesmo. Eles vão ao microfone, eles opinam, eles sugerem. Esse é o processo participativo e colaborativo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive, transmite de maneira transparente o tempo inteiro.
Então, essas propostas, algumas delas acabam voltando para o comitê especial e outras não, são aprovadas imediatamente aqui. Essa sobre o cuidado pastoral, ou melhor, sobre as atribuições pastorais, está sendo discutida, mas é muito interessante também, né, pastor Wellington? Ela é interessante porque ela reafirma algo que no dia a dia da igreja, às vezes acaba sendo negligenciado. O papel do pastor como um capacitador. Algumas pessoas têm uma visão de que o pastor ele acaba sendo aquele que realiza todas as coisas. E isso tem gerado uma sobrecarga significativa em muitos colegas de ministério. E a igreja, ao reafirmar o papel do pastor entre um dos seus papéis como um grande capacitador, a igreja está dando um recado. Qual é o recado? Em primeiro lugar, nós precisamos ser bíblicos na maneira de enxergar o ministério. Quando a gente vê o ministério na Bíblia, o ministério ele está relacionado com alguns papéis bem específicos. O primeiro deles tem que ver com a capacitação. Efésios capítulo 4 vai dizer isso, né, que Deus estabelece as estruturas de liderança da igreja para aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós temos visto que em alguns lugares a igreja ela tem um nível de engajamento muito baixo. Nós temos poucas pessoas para fazer muitas coisas na igreja. Esse não é o ideal. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o espírito de profecia, o que nós encontramos ali é que cada membro tem um papel. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo. E se uma função no nosso corpo, se um órgão do nosso corpo ele não funcionar bem, ele vai gerar sobrecarga. E o que a gente tem visto hoje é isso. Então, ao reafirmar o papel do pastor como capacitador, a igreja está dizendo que o pastor, ele primeiro discipula o grupo mais próximo, que é o grupo do ancianato. Esse grupo, ele discipula em nível local os líderes locais, e os líderes locais, eles discipulam os membros para que eles, de acordo com o seu ministério, possam desempenhar aí a sua função no corpo de Cristo e fazer com que a igreja seja edificada. Interessante, hein? Nesse momento, estão sendo votados, quero comentar ainda, estão sendo votados os secretários associados da Igreja Adventista em nível mundial. Mais detalhes você vai ter daqui a pouquinho, todos esses detalhes em gc.adventistas.org. Você não pode deixar de acessar esse site. E também vamos ter as análises relacionadas a esse assunto que o pastor Wellington está trazendo, entre outras informações, porque essa questão das atribuições do pastor e do papel dos membros como protagonistas do desenvolvimento na própria igreja é de grande importância e diz respeito à nossa realidade. Para fechar também, está se falando, se discutindo também, anteriormente estava se discutindo aqui, mudanças em relação à comissão de nomeações das igrejas locais, inclusive, né? Porque consta do manual. Ou seja, algumas mudanças para reafirmar o quê? O papel dos membros, para reafirmar a força que os membros têm e a necessidade que os membros voluntários possuem em relação ao trabalho na igreja local. Então a comissão de nomeações também é um momento muito importante, como apontar novos líderes, a importância de escolher pessoas que pelo poder de Deus possam fazer um trabalho digno. Não é só o pastor, não são só os funcionários da igreja que têm uma responsabilidade. Todo membro é um discípulo que deve estar engajado no trabalho efetivo e consistente da obra de Deus, né? Então isso também foi discutido um pouco agora. Ainda está sendo discutido, né? Sem dúvida. Nós temos observado a seriedade desse processo e esse aspecto democrático do processo. Nós temos os delegados que vêm de todas as partes do mundo e esses delegados eles se expressam de maneira clara em relação àquilo que esperam na sua realidade local. Então, quando a gente discute o manual da igreja, a gente está falando do dia a dia realmente da igreja, o dia a dia efetivo da igreja. E aqui, Felipe, eu acho que seria importante a gente destacar algumas coisas. Algumas pessoas não conhecem o manual da igreja e a importância desse manual. Então, vejam, o manual da igreja... Aliás, por que é importante estudar o manual da igreja, pastor Wellington? Eu acho que... Me dê 2 razões aí. Eu vou dar 3. Tá bom, melhor vou dar uma ainda. a mais. Tá ótimo. A primeira, porque o manual da igreja, ele é um elemento que reafirma a identidade adventista. Perfeito. Então, nós somos adventistas do 7º dia e nós temos uma identidade peculiar. E isso fica claro no manual da igreja. O segundo ponto tem que ver com unidade. Unidade de procedimento, unidade de doutrina.
Então, quando você tem um manual, você consegue padronizar a maneira como os temas serão tratados em diferentes congregações e diferentes partes do mundo. Não vira uma desordem, tem uma organização. Exatamente. E o terceiro elemento que eu destaco é o elemento de capacitação. Então, o Manual da Igreja, ao descrever atividades, funções, ele acaba se tornando uma ferramenta importante de capacitação. Eu tive a oportunidade de ser pastor distrital por 9 anos. E quando a gente vai para o Manual da Igreja e a gente observa quais são as descrições que nós encontramos para as funções ali, nós temos um esboço claro de quais são as expectativas em relação àqueles ministérios, àquelas lideranças, e isso serve como uma espécie de currículo para que a gente possa, a partir desse ponto, aprofundar discussões, aprofundar as orientações, a fim de que a igreja possa marchar em unidade, com identidade, cumprindo a missão. Muito bem. Na verdade, a informação agora só ajustada, nós estamos acompanhando aí também são os nomes que estão sendo apontados, são para tesoureiros associados em nível mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas daqui a pouco também haverá outras nomeações que certamente chegarão nos secretários associados também. Pastor Wellington, muito obrigado. A gente vai continuar trazendo mais informações sempre em gc.adventistas.org. Continue acompanhando, continue compartilhando, continue mostrando para as pessoas um pouco do que está acontecendo aqui na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grande abraço e até a próxima.